Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Semana passada, alguns guris que fazem o discipulado comigo, a gente foi junto numa reunião das meninas e a gente fez um almoço e tal. E a gente fez na casa de um amigo nosso e a casa dele é bem perto do Otomite ali. Então pega aquele buraco da Vitor Hugo, da São Jorge, do Quefas e os morros de Dois Irmãos, aquela bacia assim. E a gente começou a conversar sobre algumas coisas enquanto as gurias estavam tendo a reunião delas. E ele fez um quiosque na casa dele e eu brinco que ele colocou um quadro, porque na verdade está sem a janela. Só que se tu olhar a vista que ele tem, é como se fosse um quadro, porque tem os morros de Dois Irmãos e daí aquele buraco, a RS, né, Davi? Falei que era um quadro. E aí tava eu e o Davi e o Joe olhando para aquela janela. E eu falei para eles assim, cara, isso aqui vai acabar tudo um dia, já pensou? E o Senhor falou comigo sobre esse texto naquela hora, e eu queria ler com vocês. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Paulo, para contextualizar, acredita-se que essa é a última carta do apóstolo Paulo, e carta mesmo, uma carta escrita à mão, e provavelmente esse seria o testamento de Paulo, as últimas palavras. Ele fala que ele já está sendo oferecido como oferta de libação. E essa oferta é geralmente a carne que no Antigo Testamento se oferecia, aquele cheiro. Isso era oferta de libação. Tipo, para mim eu entendo que ou Paulo já estava sendo impelido pelo Espírito, ou ele estava pressentindo que ele iria morrer. E ele escreve essa última carta a Timóteo, dando alguns conselhos. E é impressionante o apóstolo Paulo, porque se você for ler toda a trajetória dele, a biografia, você vai ver que ele realmente enfrentou todo tipo de adversidade, tribulação, todo tipo de precipício à beira da morte. Mas ele nunca titubeou na sua fé. Como tantos outros homens de Deus, você vê alguém como Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que em um determinado momento se envolveu em um adultério e um homicídio. Tantos outros. Mas você não vê Paulo em nenhum momento envolvido em um escândalo ou desistindo. Pelo contrário, alguém sempre desesperado por algo, pela volta do Senhor. E nas últimas palavras de Paulo, ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. E isso aqui todo mundo conhece. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça,
que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Mas também a todos os que amam a sua vinda. Há 3 semanas atrás, nós falamos um pouco sobre Lucas 17:11, a história dos leprosos, e sobre o que é gratidão, sobre alguém que olha para trás e volta para agradecer. A semana passada nós falamos Lucas 19, a história de Zaqueu, de alguém que diante dos olhos da época, um chefe de sacerdotes, jamais deveria ser o lugar onde Jesus deveria passar uma noite, e Jesus escolhe passar na sua casa. E se nós formos olhar para esse período em que Paulo vivia, existia um dodói daquela época, que eram os romanos e o domínio dos romanos. Nós falamos um pouco disso, e por causa de todo o preconceito que existia sobre a vida de Zaqueu na semana passada. E esse problema continua em todo o decorrer da vida de Paulo, porque é eles que dominavam a sociedade da época. Tanto que quando Jesus se levanta como dizendo que é o Messias, que é o Filho de Deus, eles esperam alguém que vai levantar a sua espada e tomar o trono da época. E Jesus, mais uma vez, quebra os paradigmas, quebra todos os conceitos e ideias das pessoas, como toda a sua trajetória e o seu caminho, e assim como a vida de todos aqueles que andavam com Ele, daqueles que marcaram uma trajetória com Ele, uma vida com Cristo, até os nossos dias. E se nós formos olhar hoje, o que nos separa desse desespero pelo anseio da vinda do Senhor? O título do culto hoje é Ele Virá. E tem uma música do Salvaon que diz: Ele virá, saltando sobre os montes, Ele virá, e toda língua há de confessar, todo joelho há de se dobrar. O Vini e os guri tem uma banda também, tem uma música também que fala exatamente sobre isso. Mas Paulo, no decorrer dessa carta para Timóteo, ele fala sobre alguém que abandonou tudo, que deixou tudo para trás, Demas. Porque ele diz que Demas, olhando para este século, olhando para as coisas que nos rodeiam, nós, olhando para o nosso governo, nós, olhando com a forma que as pessoas estão vivendo, a cada dia que olhamos as redes sociais, o que nos tira do desejo de que Ele venha? O que nos tira desse sentimento, desse anseio, desse olhar desesperador pela volta do Senhor? As coisas que nos rodeiam. E aí nós vamos dizer que os nossos problemas hoje não seriam os romanos, mas seria o governo nosso que está se transformando numa ditadura? Pode ser. Pode ser o fator elevado de desemprego? Pode ser. As doenças que têm se multiplicado? Pode ser. As pestes. Enfrentamos um Covid há poucos dias, algo que nunca tínhamos visto. Pode ser. Mas qual o real problema que nos afasta ou que nos tira desse desejo desesperador pela volta de Cristo? O pecado. Valeu. Porque a Bíblia fala que nós vivemos em um mundo onde jaz o maligno, onde o pecado permeia. A Bíblia fala que o diabo, ele está ao nosso derredor, desejoso de ceifar as vidas. Só que o problema é que muitas vezes a mesma intensidade e a forma que cantamos ou que desejamos estar na igreja, em um culto ou outro que escolhemos, porque hoje temos a oportunidade de escolher,
De repente, para esse tipo de coisa, a nossa visão é de um apóstolo Paulo desesperador, quando cantamos, quando nos prostramos em adoração, quando levantamos o nosso altar ao Senhor. Mas será que lá no dia a dia, na nossa casa, no nosso momento que é totalmente necessário, que é o viver igreja, nós não somos como Demas, estamos olhando para o presente século, para as circunstâncias que nos rodeiam, e não nos vendo mais no lugar do centro da vontade de Deus, no lugar onde deveríamos estar, em que o sentimento seria gerado, desesperador pela volta do Senhor? Porque é muito confortável para nós, e de repente isso é só comigo, mas apontarmos circunstâncias ou situações de outras pessoas, para que o lugar ou o conforto que estamos se torne mais suave diante do pecado ou da posição que o outro se encontra. Só que o que a gente não percebe é que esse olhar de julgamento também está nos tirando da posição da qual deveríamos estar, do desejo pela volta do Senhor. Esse desespero e anseio de estar no centro da vontade de Deus. Nós estamos vivendo uma semana turbulenta, onde duas pessoas muito próximas, tiraram as suas vidas. E aí você vai dizer para mim que é o tempo que a gente está vivendo, e foi a pandemia, e isso tem acontecido mais com os jovens. Foram duas pessoas de idade totalmente diferentes, um na casa dos 20 e poucos anos e outro na casa já de quase 60 anos. Por quê? Sabe por quê, gente? Porque a gente está olhando ao redor, e as coisas que desejamos e queremos, e tirando a nossa mente, o nosso foco daquilo que realmente interessa. E isso pode ser claro para você julgar na sua própria vida, com aquilo que você dedica o seu tempo, com aquilo que você dedica as suas forças, com aquilo que você mais almeja, aonde estão os teus sonhos, aquilo que te move, o porquê, a tua força motriz de acordar todas as manhãs. E eu tenho pensado muito nisso, porque é muito legal, cara, tu ir lá e fazer uma prestação de uma casa, e comprar o primeiro imóvel, e comprar um apartamento, uma casa, seja lá o que for. Mas o quanto isso nos consome em força para conseguir pagar uma prestação, e o desespero pelo amanhã. E se você abrir o teu Instagram hoje, o que mais tem no teu Instagram são rifas, são jogos, são formas fáceis de ganhar dinheiro, métodos infalíveis. Day trade explodiu depois da pandemia. Formas desesperadoras de quê? De chegar lá, naquela foto de uma mansão, de um carrão, de dinheiro no bolso para fazer o que bem quiser. E para mim, o Deus desse século é Mamon, é o dinheiro, é o que ocupa a maior parte do nosso tempo, é o que nos faz nos desesperarmos por estudar, chegar numa posição, fazer faculdade, fazer o curso, fazer o outro curso de especialização, porque eu preciso chegar num salário, num patamar, por causa do meu padrão de vida, e isso, e aquilo, e o desespero. E aonde fica o Senhor nesse desespero? Porque se você for para Romanos no capítulo 9, você vai ver Paulo tratando do desespero do coração, na ferida que ardia no coração dele, porque eles entendiam que a qualquer momento Jesus poderia voltar na sua segunda vinda. Israel estava se perdendo. E aí eu pergunto para mim e para você: qual foi a última vez que acordamos desesperados ou impelidos pelo Espírito Santo, orando por alguém que não conhece a Jesus, que nós sabemos que se Jesus voltar para aquela pessoa, se um acidente acontecer, ou se Jesus rasgar o céu e voltar, vai ficar ou vai para o inferno,
Porque a Bíblia é clara em dizer que somente aqueles que confessarem a Cristo como o único e suficiente Salvador serão salvos. Geralmente quando alguém morre fica bonzinho. Geralmente quando alguém morre, mas o fulano fazia isso. Se não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, há uma condenação eterna. E a Bíblia diz, e vocês estão cansados de saber, que nós fomos chamados para ser seus filhos, que nós somos os dispenseiros da boa notícia, que nós somos embaixadores de Cristo. E o que estamos fazendo com isso? Sabe, é final de ano, é momento de fazer balanços, né, Madir? Nós falávamos sobre isso, onde algumas empresas fazem os seus balanços e demitem alguns funcionários. É também o balanço de muitas pessoas e ver que estão no negativo, e tem pessoas tirando a sua vida por causa de dinheiro. É final de ano, é momento onde muitas pessoas que estão sozinhos entram ainda mais profundo na depressão. É final de ano onde todo mundo está desesperado, sem saber porquê e para quê. Para uma noite de Natal que nem se sabe o real significado, que nem se tem como presente o verdadeiro aniversariante dessa data simbólica, mas o desespero por presentes, por muita comida, por propósitos de um novo ano, onde muitas vezes nessa agenda lotada não há lugar para Cristo, para o Espírito Santo e a sua presença. E sábado, olhando para aquele vale ali, dá para se dizer assim, pelaquela janela, quando o Senhor falou comigo sobre esse texto, eu pensei, e se eu caísse numa cama doente? E se você caísse numa cama doente, ou se não houvesse tempo, nem para se despedir, nem de ficar doente, qual seria o nosso legado? Como lembraríamos de nós? Como Paulo foi lembrado, alguém desesperado pela vinda do Senhor? Ou alguém simplesmente que trabalhava muito, era um homem que trabalhava demais, era uma mulher que trabalhava muito, desesperada pelos seus objetivos? Como seremos lembrados, se formos lembrados? Paulo foi lembrado por alguém desesperado. Mas nós não podemos ser comparados por Paulo. É claro que não. Mas o que estamos fazendo, se somos homens, mulheres, sujeitos às mesmas paixões de Paulo, em um tempo totalmente diferente, onde a acessibilidade nos dá muito mais liberdade para falar de Cristo, mas nós estamos muito mais preocupados com os métodos infalíveis de se conquistar dinheiro, de se chegar no trono, de ter a foto do milionário. E mesmo que você não concorde comigo e dizer que não, você não sonha com a mansão tal, você não sonha com o carrão tal, mas há uma ambição em nós, da sociedade, de estarmos estáveis, de termos uma estabilidade financeira, porque quando chegarmos lá, encontraremos a tal felicidade. Mas Agostinho disse que a felicidade para ele não era chegar lá, porque quando chegamos lá, nos transformamos ainda mais desesperados por mantermos a posição que ocupamos. Milionários estão muito preocupados quando as ações de um banco, de uma bolsa, de uma empresa caem. De repente você, com algumas frações de bitcoins, também fica preocupado quando o bitcoin sobe e desce, ou com alguns fundos que você possa possuir. Agora eu pergunto para mim e para você, e esse é o desespero da ferida no meu coração nessa noite. Também há uma preocupação quando olhamos diante
da Bíblia, que é o nosso espelho, e vemos que no troninho das nossas vidas, quem tem sentado durante muito mais tempo, durante o dia, somos nós e as ocupações desse mundo do que o próprio Deus. Porque no trono do coração de Paulo, era o próprio Deus que se sentava. Porque para Paulo não tinha tempo ruim nem perdida. Se alguém chegasse e dissesse que ia matar ele, estava tudo certo, porque para ele ia se encontrar com o Senhor ainda antes. Se alguém dissesse que ia prender ele, estava tudo certo, porque ele ia pregar para aqueles que estavam presos e todos com certeza iam se converter. Se alguém dissesse que ia açoitá-lo, ele dizia que estava tudo bem, porque açoites não seriam comparados a tudo aquilo que Cristo sofreu por ele. Agora eu pergunto para mim e para você: quais são as provações, ou as dificuldades, ou as percas, que nos fazem de repente olhar como Demas, olhar para a volta, para o século, para o ambiente que vivemos, colocar a culpa nos outros e nos afastarmos da presença de Deus? Sabe por quê não se prega mais sobre a volta de Cristo? Muito pouco se ouve pregações. Busca na internet. Por causa da hipergraça? Pode ser. Porque tem um monte de coach? Pode ser. Mas principalmente porque dizer: morra para si mesmo, tome a sua cruz como Cristo, seja alguém desesperado pela vinda de Cristo, não traz nenhum benefício para a tua vida nessa terra. Como assim? Não. Ser desesperado pela vinda de Cristo não vai te dar as bênçãos desesperadoras que você... As bênçãos não vão vir correndo atrás de você. Ser alguém desesperado pela vinda de Cristo é alguém peregrino nessa terra. É alguém preocupado não com as coisas desse lugar, mas com as coisas do alto que não são nossas. Ser desesperado pela vinda de Cristo é preocupado com alguém que está se perdendo, é alguém que chora em clamores e orações, que acorda pela manhã como Paulo desesperado por Israel, preocupado e desesperado com seus parentes, com seus colegas de trabalho. Só que qual o problema? Abre a tua Bíblia junto comigo. Bom, já está aberto, só um pouquinho para baixo. 2 Timóteo 4, no versículo 9. Diz assim aí, na continuação. Ele terminou dizendo: amem a sua vinda, a segunda vinda de Cristo. E aí ele diz: empenhem-se por vir até aqui o mais depressa possível. Está falando para Timóteo. E aí ele conta sobre Demas, que tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Aí ele vai contar sobre Crescente, que foi para a Galácia, sobre Tito, que foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Somente um estava com ele. E qual o problema? Que muitas vezes nós, ao olharmos para o lado e para a posição que ocupamos, compararmos com os outros, olhamos para aqueles que nos deixaram e comparamos a situação que estamos, ao invés de olhar para aquele que nos coloca ao centro da vontade. E aqui eu volto a relembrar o que estamos batendo em todos os últimos cultos: a sermos chegados e amigos do Espírito Santo. Porque o grande lance daquele que convive com o Espírito Santo é que as suas expectativas se transformam. E amor da Bíblia, que a Bíblia trata, pode ser a um igual a quais são as tuas preferências ou escolhas. Porque todos os dias, na nossa agenda, há um espaço para fazer escolhas. E eu não estou dizendo de você acordar numa manhã e decidir que não vai trabalhar, mas de quando você chegar em casa, de que está muito cansado, decidir não olhar uma série do Netflix, mas enfiar a cara na Bíblia. De repente você abrir mão de uma comida para fazer um jejum por alguém, ou pela tua própria vida. E isso parece tão quadrado,
Em um tempo que não falamos mais sobre aquilo que mantinha esses homens de pé: jejum, oração, súplicas, estar na presença. Eu pedi, mas não deu certo, para ver eu vi um videozinho essa semana, e sobre, eu não sei se ainda é assim, parecia ser um vídeo mais velho, de alguém, um soldado que tinha servido, voltando para casa, e eu tenho ainda, o cara que é casado com a minha prima, ele foi soldado naquela missão que o Brasil fez no Haiti. Ele ficou 1 ano e meio lá fora, e um dia a gente conversando, ele falou que a coisa mais emocionante que ele já viu na vida dele eram os filhos esperando os pais quando os soldados estavam voltando do Haiti, porque tudo que eles precisavam era da presença. E nós falamos há alguns dias sobre isso, da presença. Agora, para você e eu, para pensarmos, nós estamos desesperados ao ponto de que, se o Senhor rasgar os céus, que é o que Apocalipse diz, porque nós já sabemos o final da história. Diferente de Paulo, nós já sabemos o final da história, nós já temos Apocalipse, nós sabemos que vamos vencer, nem a morte pode nos vencer, nós já sabemos, mas nós estamos prontos para isso, para esse rasgar dos céus. Qual a nossa reação? De um filho como um pai que estava em uma guerra, desesperado correndo ao seu encontro, ou desesperado porque sabemos que a nossa vida não bate com aquilo que a sua palavra nos ensinou, de sermos chamados seus filhos. E essa palavra para mim hoje, para você, é para que a gente possa fazer esse balanço de final de ano, de o que nos motiva de estar na casa de Deus. São as suas bênçãos ou o desespero pela sua vinda? Porque quando ele deixa os discípulos, ele diz que há uma forma de abreviar esse tempo, e a forma é: pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. Mas será que dos nossos compromissos há tempo para isso? Eu quero ler mais um texto com vocês, que está em João, no capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 38. João, capítulo 5, versículo 38. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 38. Vou ler o 37, a partir dali. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não têm a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Porque ninguém entendia muitas vezes o que Paulo falava, o que Jesus falava, e ele precisava chamar os discípulos à parte, porque muitas vezes nós vemos uma porção muito maior da igreja apática, e uma porção muito pequena, avivada, realmente desfrutando do centro da vontade de Deus. Uma igreja como a parábola das 10 virgens, onde a maioria delas são nécias, despreparadas, sem azeite. Porque mesmo no meio da igreja, estamos vislumbrados com as bênçãos do Senhor, e não desesperados e vislumbrados com a pessoa de Cristo,
com esse lugar de habitação da sua presença, com o desespero, não só pela vinda, mas por estar com o Espírito Santo. E eu sei que isso não é agradável, está tudo bem. Existe um peso de responsabilidade sobre as nossas vidas, do qual nós vamos ser cobrados, e muitas vezes esquecemos isso, daqueles que serão colocados em nossas mãos, para que pregamos o Evangelho, para que o instruamos segundo a palavra do Senhor, mas porque estamos não vislumbrando a presença e a pessoa de Cristo, mas só em uma pequena porção de bênçãos do Evangelho, não conseguimos olhar além e entender o real propósito para o qual fomos chamados, para estar e viver nessas circunstâncias. Porque eu quero te dizer uma coisa, só vai apertar cada vez mais, não vai ficar tudo bem, não vai vir um governo que vai deixar tudo às mil maravilhas, não vai, porque para que Jesus volte, isso é preciso que aconteça. Apocalipse não é só simbolismo, é literal também. Precisa piorar, mas o grande lance é, quando piorar ainda mais, faremos como Paulo, se tirar a vida, se nos prender, não importa, nós sabemos a posição que ocupamos, ou faremos como Demas, e nos venderemos ao presente século. O que faremos? Eu quero convidar vocês para se colocar de pé. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 3. Nós vamos ler 2 textos ainda, beleza? Mateus 24, versículo 3. Diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? E Jesus respondeu: tenham cuidado, para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o maltratarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Se você abrir qualquer vídeo do YouTube, de Instagram, de Facebook, de qualquer coisa, e a gente sempre tem um amigo em alguma dessas redes que gosta de mandar atrocidades. Eu tenho o Davi. O Davi me mandou um cara. Mas tá tudo bem? Continua, Davi, porque tu me informa. O Davi me mandou um vídeo hoje de um cara na Ucrânia que simplesmente entrou com algumas... Como é que é aquela que tira granada? E jogou no meio das pessoas. Assim, do nada. O número de suicídio tem crescido cada vez mais. O número de pais que matam seus filhos, de filhos que matam os pais, de abusos, tem
tanta gente sofrendo, tanta gente sofrendo, tem tanta gente desesperada. E o problema, nós cantamos: fere o meu coração com uma ferida de amor por ti. Essa ferida de amor por Cristo faz nos importar com os perdidos, com os que sofrem, faz nos desesperarmos por alguém que não tem um prato de comida. Meu Deus, a semana passada eu olhei um documentário assim, das 5 cidades que a ONU declarou que mais passam fome no planeta. Você sabia que 4 delas estão no Brasil, no Maranhão? Cara, as pessoas comendo uma água suja, que a mulher filtrava de um poço totalmente sujo com uma meia, para dar de comer para 12 filhos, porque o marido estava hospitalizado. Uma mãe grávida, que já tinha perdido outros 7 filhos, todos por morrer de fome. E a prefeitura da cidade sendo gravado áudios deles repartindo a bola da merenda escolar de 2, 3 milhões que viria para a cidade do governo federal. As pessoas perderam os seus pudores. Cada vez mais as pessoas perdem o senso do correto. Cada vez mais é normal roubar, fazer injustiça, porque fazem injustiça comigo, eu faço com os outros. É normal mentir para se dar bem, porque ninguém quer sair do seu trono, ninguém quer sair do lugar que ocupa de direção da sua vida. Eu quero dizer, a primeira coisa que o Evangelho faz é chutar você do trono da sua vida e colocar o Espírito Santo como direcionador de cada coisa que você fizer. E aí você começa a perceber o que realmente faz sentido nessa vida, o que realmente importa. E aí, cara, você começa a perceber que uma paisagem é um telefone de Deus falando com você. Você começa a perceber que o sofrimento de alguém é a própria voz do Espírito Santo pregando para você, ou te pregando na cruz, ou te trazendo a dar realmente valor para o que interessa. Porque as coisas simples da vida são as que realmente importam. Você com certeza já viu vídeos motivacionais ou pessoas pregando ou falando sobre isso. As pessoas mais milionárias, os que chegaram lá, quando chegaram lá, viram que a vida não fazia sentido, que as coisas simples é que davam sentido, porque o Espírito Santo habita nessas coisas simples. Porque o Senhor habita na simplicidade. O Senhor caminhou provavelmente com apenas 1 ou 2 túnicas, com uma sandália de couro velha. O povo no deserto caminhou 40 anos com roupas que não envelheciam. E a gente está achando que a felicidade é quando usarmos a roupa tal, o tênis tal, ou quando tivermos a faculdade tal e o emprego lá e não sei o quê. E as oportunidades de pregar o Evangelho, de andar desesperados pela presença de Deus, estão passando. Porque cada vez mais o engano vai surgir, falsos profetas. Se você abrir o teu Instagram, teu YouTube, você vai ver muitas e muitas e muitas pregações totalmente falsas e mentirosas, que tem sombras de verdade, mas que são a total mentira. E porque a maioria das pessoas está com coceira nos seus ouvidos, um outro conselho de Paulo a Timóteo: desesperadas por bênçãos, estão sendo totalmente ludibriadas e enganadas por essas falsas profecias, por essas falsas pregações. E no dia que o Senhor virá, estarão apáticas para a sua vinda.
porque nenhum de nós quer entregar o trono da sua vida. Só que nós voltamos a alguém que realmente encontrou a graça e é grato, que volta, que está arrependido. Um coração arrependido é alguém que destronou-se do próprio trono da sua vida e entregou nas mãos do Senhor. Por isso que arrependido ele pode voltar. E eu leio um último texto, que está em Isaías, capítulo 40, versículo 4. E esse foi o texto daquele dia da janela. Presta atenção nisso. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame. E eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você que traz as boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz as boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga e não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor que vem com todo o poder. Aleluia, aleluia, Senhor. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Eu quero te dizer nessa noite, a palavra não era para quem não veio. O Senhor já sabia da chuva, o Senhor já sabia para quem poderia vir e quem não poderia. A palavra é para mim e para você. Por isso eu queria te convidar para nessa noite nós tirássemos um tempo de oração. E se você quiser vir aqui na frente, você pode vir. Se você quiser se ajoelhar, se de repente você está realmente com a agenda lotada e com um espaço muito pequeno para a presença do Senhor, eu queria te convidar a vir aqui na frente e entregar a tua agenda para o Senhor. Se de repente você tem andado longe, eu quero te dizer, essa noite é dia de se arrepender e se prostrar aos pés do Senhor. Se você está tudo certo, também é dia de vir na frente e clamar por mais, porque os dias vão piorar. Eu sei que essa palavra não é uma palavra de encher de likes e nem muito agradável, mas o evangelho em si, ele é bem desagradável, porque ele nos tira da zona de conforto. Ele tem um caminho de sofrimento do nosso Salvador até vencer a morte, ressuscitar ao terceiro dia e prometer que iria voltar mais uma vez. E para que esse desejo seja forte em nossos corações, é também motivo para que nos prostramos em sua presença. E por que vir na frente? Por que se prostrar? Isso é como o único dos 10 leprosos que olharam para trás e voltaram para dizer: Senhor, eu entrego o trono da minha vida, eu sou grato porque sei quem ocupa agora o centro da minha vida. Eu queria te dar a oportunidade para fazer isso, mas faça isso não porque eu estou pedindo, não porque a palavra está te impelindo ou porque você viu alguém, mas porque o próprio Espírito Santo está gerando no teu coração isso. Porque o único que pode fazer alguma coisa é o Espírito Santo nessa noite.
Eu sei que Ele quer fazer. E se você não tem nada para orar, eu queria te pedir, ore por aqueles que estão sofrendo. Ore por aqueles que estão em depressão. Ore por aqueles que têm tomado remédio nesses dias. Ore por aqueles que estão desesperados, olhando para as suas contas e não estão vendo saída. Ore por aqueles que já passou em sua mente o desejo de tirar a própria vida. Ore pelos seus parentes. Ore pelos seus amigos, pelos colegas de trabalho. Eu não sei. Ore, ore. É tempo de orarmos, de buscarmos mais a Deus. É tempo de colocar o nosso rosto ao pó. Vamos orar ao Senhor. Jesus, nós clamamos pela Tua presença, Espírito Santo. Como cantamos com o Vini, Senhor. Por favor, Jesus, queima o nosso coração com uma ferida de amor por Ti. Por favor, Espírito Santo, não nos deixe olhar para as circunstâncias, que elas não venham nos parar, assim como não pararam Paulo, Senhor. Por favor, Espírito Santo, desperta a mim e aos meus irmãos, de olharmos para o perdido, Senhor, de olharmos para o fraco, para o caído, para o cativo. Por favor, nos dá um desejo de nos relacionarmos contigo, Espírito Santo, e termos o discernimento dos nossos irmãos que estão à nossa volta, muitas vezes calados e sofrendo, Jesus. Por favor, Senhor, nós clamamos a Ti. Nós não queremos levar uma nomenclatura de que somos Teus filhos, cantarmos em alto e bom som canções, mas continuarmos sentados no trono da nossa vida, ou dividindo espaço contigo, Senhor. Nós queremos entregar o nosso trono totalmente nas Tuas mãos, Jesus, para que Tu venha realmente ser a direção dos nossos dias, para que Tu venha nos levar pelos caminhos tortos daqueles que estão sofrendo, para que Tu venha trazer diante de nós pessoas que estão enfrentando doenças, para que através dos milagres encontrem salvação, Senhor, porque tudo que esse mundo precisa, o mundo perdido precisa de um Salvador, e Tu és o nosso Salvador, Senhor. Por isso leva-nos a encontrar os perdidos, os cativos. Senhor, o que pode nos separar de Ti? Nada pode nos separar, nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem do porvir, Senhor, nem anjos, nem principados. Nada pode nos separar do Teu amor, Jesus, nem mesmo os nossos pecados, os nossos erros, Senhor. Limpa-nos, Jesus, limpa-nos nessa noite, para que possamos em alto e bom som pregar a Tua palavra, Senhor, para que nos levantamos em poder e autoridade através do Teu Espírito Santo, para levantar o Teu nome, Senhor, para que a única ferida que arde em nosso coração seja uma ferida de desespero pela Tua vinda, Senhor, assim como era no coração de Paulo, Senhor, assim como era no coração de tantos profetas, Senhor. Por favor, Jesus, nós estamos cansados, Senhor, de ver as pessoas sofrendo, Senhor. Leva-nos também, Senhor, a dividir o que temos, a olhar menos para nós, Senhor, e não deixe, Jesus, coisas lícitas nos tirarmos de Te amar acima de todas as coisas, Senhor. Que não venhamos amar a nossa esposa mais do que a Ti, que não venhamos amar os nossos filhos mais do que a Ti, Senhor, que não venhamos amar a igreja mais do que a Ti, Senhor, mas que Tu seja o único em nossas vidas, Senhor, que Tu seja o único, Senhor. Deus, fala com cada um específico a receita que Tu tem para cada um de nós, para que Tu seja o único, Senhor, porque essa é a forma que Tu deseja ser amado, como o único em nossas vidas, Jesus. Por favor, Senhor, que ao sairmos por essa porta não sejamos mais os mesmos, Senhor,
O governo não é o nosso problema, as doenças não são o nosso problema, o nosso comodismo, o nosso próprio ego é o problema, Senhor. Por isso nós entregamos nas Tuas mãos. Age em nós, Senhor, e através de nós, em nome de Jesus. Essa é a minha oração a Ti nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração a Ti nessa noite, Senhor. Não nos deixe nos envolver como Demas com as coisas do presente século, mas nos faz ter os olhos fitos em Ti, como Paulo, Senhor, para que quando o Teu dia chegar para nós, nós possamos dizer que combatemos o bom combate, que completamos a carreira, que guardamos a nossa fé, Senhor. Por favor, Jesus, por favor, Jesus, nós oramos em nome de Jesus.